Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Como que tá o clima em Porto Coquitlam? O clima, 9 graus e sol, tempo bom. Para quem não sabe, a gente grava em Port Coquitlam, cidade na região metropolitana de Vancouver, costa oeste do Canadá. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao podcast dos Irmãos Preza. Esse podcast vai comemorar 10 anos no ar esse ano. 10 anos. E sabe o que é interessante? A gente está chegando à edição 163 e, sem dúvida, essa é o episódio mais difícil que a gente já gravou até hoje. Eu tô tá entrando na quinta. Acho que é a primeira vez que a gente coloca um podcast na quinta-feira. É, exatamente, né? Porque a cada momento, a gente estava aqui para gravar o podcast, o Caio vai no computador dele, sempre tem alguma notícia nova a respeito do coronavírus no Canadá e no mundo, Sim, né? Então a gente está monitorando, a gente está vendo, e nos últimos 2 dias muita coisa aconteceu na imigração, a gente vai comentar sobre isso, com relação a vistos. Sim. Mas antes, Caio, vamos conversar um pouco, passar para as pessoas um pouco da nossa rotina durante esse tempo de coronavírus aqui no Canadá, né? E no mundo, né? É porque eu lembro que assim que começou, porque eu acho que, primeiro, né, quem acompanha na rede social viu que o pessoal comprando papel higiênico, né, comprando comida, às vezes supermercado vazio, né? Na parte de comida eu já tinha comprado há 3 semanas atrás já. Eu estava acompanhando algumas pessoas e pelo que estava acontecendo na China, eu já estava me precavendo. Eu só não estava esperando que o papel higiênico ia sumir. Por que o pessoal Mas tá a parte de comida, eu já tinha garantido, né? Sim. Então, mas foi realmente, essa semana foi bem atípica aqui, né? Porque até a gente vai comentar até mais, mas também ajudando nossos pais, né? Tudo. Então, a gente teve que lidar com o pessoal aí no supermercado de última hora, né? E comprando tudo. Porque a gente está tendo um cuidado especial para os nossos pais, né? Que já tem uma certa idade, né? E, né, segundo as informações que a gente tem, as pessoas de mais idade precisam tomar mais cuidado, né? Sim. Eu acho que agora é um momento de você, até quem está assistindo, um cuidado especial com quem ainda tem pai, né? Tem os pais vivos, né? Cuidado especial com eles, porque eles são as pessoas que mais precisam de ajuda agora. Sim, né? A gente mesmo agora, a gente acabou de fazer compra no supermercado e a gente está comprando coisas para os nossos pais para eles não precisarem ir no supermercado, né? Se expor muito, né? E também eu acho que o importante também, o que a gente pensou desde o início, eu até tinha colocado um Twitter uns dias atrás, que é a gente também se cuidar, você também ficar saudável. Eu acho que isso que é importante, né? Porque o Twitter que eu tinha colocado, o tweet que eu tinha colocado, era assim, eu vi muita gente comprando junk food, mas a pessoa, ela não se preocupa, ela não pensa que nesses momentos é o momento que o seu corpo deve estar saudável, o sistema imunológico forte, para você poder enfrentar isso de uma forma mais, né, uma forma melhor, o seu corpo, e você poder também ajudar outras pessoas caso precise. Exatamente. Eu acho que uma outra coisa importante é a mente saudável. Né? O nosso compromisso nesse canal é, claro, reportar o que está acontecendo, mas sempre dar a vocês também o horizonte, para onde você pode olhar no seu plano Canadá de uma forma positiva, né, Caio? Então, assim, já começando nesse viés positivo, Caio, você podia mostrar para o pessoal, que eu acho que o pessoal vai gostar, das coisas que você recomenda e você comprou para você aqui. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a comprar comida, eu vi que o supermercado estava cheio ainda, não tinha ninguém, as pessoas não estavam, né, comprando. Então daí que eu falei, bom, qual que vai ser meu plano então? Primeiro, a gente tem que ter um plano de nutrição, né? Porque quem não sabe, quem acompanha o nosso canal há pouco tempo, sabe, eu guardo essa parte de alimentação, comida, nutrição, estudo isso já há muitos anos, então assim, o que eu me preocupei mais, bom, a gente tem que focar na parte de nutrição principalmente, então a gente tem que ter a parte de arroz, feijão, tudo, só que... Macarrão, eu gosto de macarrão. Eu tenho macarrão para 3 meses em casa. Cara. Então daí que eu fiz, qual que vai ser o plano então para, vamos supor, a gente precisa de semanas ou meses, que eu comprei a parte de nutrição. O que eu fiz? Eu comprei aqueles pós de nutrição, de superfoods, né? Proteínas, vitaminas, né? Tudo que tem aqui. Tem uma dica para quem tá no Canadá. Se você tá no Canadá, é muito fácil achar isso, né? Você pode achar esse. Eu comprei, na época, né, 4 semanas, eu comprei 4. Eu uso isso daqui diariamente por causa da academia, né? Mas o que eu fiz? Eu falei, bom, as crianças, né, elas podem comer isso aqui porque tem a parte toda de nutrição, vitamina, etc.
Tem também os... Eu quero só uma pergunta. Eu posso misturar com água? Eu pego um copo com água, tomo, misturo e tomo. Sim. Já vai estar me nutrindo, Sim, né? você mistura com água. Eu gosto de fazer o meu café da manhã com isso. Eu misturo com chia seed, deixo por um dia, então vira como se fosse uma mousse. Eu misturo isso aqui, faço uma mousse. Mas ninguém precisa fazer que nem você. Pode simplesmente misturar com água. Sim, né? Diariamente a gente come. Você também, né? Esses superfoods, nossos pais também, já há anos que eles utilizam os superfoods. Totalmente natural. Esse aqui a gente compra nos Estados Unidos, que acho que é o melhor superfoods que a gente já utilizou, né? Fica bom no arroz, sempre colocar no arroz. Fica uma delícia no arroz. E também toda essa parte de vitamina, tudo que a gente já vem... O que eu faço normalmente, acho que até eu acho que é uma dica geral, até fora dessa época coronavírus, né? Quando a gente começa a chegar, isso eu já comentei no passado, quando a gente começa a chegar no inverno, eu mudo a minha alimentação. Então, a partir de outubro, novembro, a alimentação é diferente. E daí o que eu faço? Eu faço suplementação de vitamina C e vitamina D por 6 meses praticamente, entendeu? Então isso ajuda bastante. Então normalmente a gente tem a vitamina C. Vitamina C, que eu acho que no Brasil também é bastante ou você pode... Eu utilizo as duas, né? Qual que é a diferença do vidro para o pacote? Essa aqui ela é mais forte e essa aqui ela tem rose hips, né? Que também tem outras propriedades. Mas o importante é você fazer essa suplementação. Então, qual que foi o meu planejamento? Foi essa questão de... simplesmente você cuidar da parte mais de encher a barriga, né? Você comprar arroz. Macarrão. Você falou macarrão, mas sabe o que a gente fez? A gente comprou aqueles sacos de farinha, sabe? Assim, que é gigante, porque se você precisa, você pode fazer pão ou você pode fazer macarrão, entendeu? Você pode fazer. Pode fazer, sai mais barato também. Sai mais barato e é mais flexível. Você pode utilizar água para fazer um pão ou para fazer um macarrão. A gente tem máquina de abrir macarrão, lasanha, né? Então, você pode, assim, o que eu pensei foi nisso. Então, a gente tem a parte de arroz, feijão, tudo. E é uma ótima dica. E uma parte de nutrição. Sim, sim. Porque eu acho uma ótima dica essa que você está dando da farinha. Porque se eu entrar no YouTube, eu consigo aprender como eu faço pão, por exemplo. Exatamente. Né? Tem algum site, alguém que vai estar explicando. E o legal é que nas últimas semanas, a Hannah, a minha filha mais velha, ela tá adorando fazer pão, macarrão, sabe? Misturar farinha, tudo. Então ela tá aprendendo. Então a gente fez o final de semana passado. Eu falei pra ela, é bom que a gente tem bastante agora, porque se precisar, você já pode assumir a ponta aí de fazer essas comidas. Legal, né? Há quantos anos tá a sua filha? 8. 8 anos, já sabe fazer pão? Já. Pô, eu tô com 42 e não sei fazer pão ainda. Você compra pronto, né? Então, também de vitamina. Acho que vitamina D é muito importante aqui no Canadá, né? No Brasil, não precisa que o pessoal tá na praia já tá produzindo vitamina D, né? Não, mas é aquela questão, a gente já comenta essa questão de vitamina D, suplementação há anos. Eu lembro eu acho que o primeiro podcast que a gente gravou, você morava ainda naquele apartamento, no primeiro apartamento no centro da cidade. Nascer, né? A gente gravando no podcast, você tá mostrando até aquela Winter Light, sabe aquela luz de inverno? Luz de inverno. Né? E a gente falando dessa suplementação. E como a vitamina D, ela... que na verdade é um hormônio, não é uma vitamina, e está totalmente ligado à parte do sistema imunológico, é por isso também que você precisa suplementar, ainda mais para quem mora num lugar que tem pouco sol, como Vancouver. E numa época agora com o coronavírus é bom você, né, realmente dar um boost na vitamina. Então acho que a primeira coisa, né, a primeira dica que a gente gostaria de dar nesse podcast também é o que a gente está praticando. E os nossos pais também. Essa parte de nutrição, né? E os nossos pais também. É aquilo que a gente pensa. É a gente ficar saudável, pronto para enfrentar o que precisar ser enfrentado e proteger os nossos pais também para que eles também tenham uma nutrição boa, né, melhor ainda. Agora nossos pais se alimentam super bem, mas é preciso de um cuidado especial agora, é isso que a gente está focando. Então, olha, isso daí até mudou a nossa rotina, por quê? Geralmente eu chego aqui de manhã e a gente grava esse podcast de manhã. Sim, E aconteceu, por causa dessas compras que a gente tem que fazer para os nossos pais e também para mim, e você já fez a sua ontem, né, cara? O que aconteceu? A gente acabou gravando agora, a gente está gravando, que horas são agora? São 1h30 da tarde. 1h30 da tarde. Olha o horário que a gente está gravando o podcast. Esse podcast vai entrar agora já no dia seguinte, né? Então, agora a gente acabou de falar de acho que uma das coisas é a base para você enfrentar, né, o coronavírus, né? Essa questão de se manter saudável, se manter a cabeça saudável também, né? Acho que é importante você se informar, mas não ficar só... Você não pode entrar no histerismo, às vezes, de rede social, né? Uma coisa é você se preocupar, saber o que está acontecendo, se preparar, sabe, ter o controle, mas não ficar naquele ciclo
De que, nossa, o dia inteiro disso, o dia inteiro isso, né? Porque o que a gente vê, a rede social, ela né, amplia tudo, né? É verdade. Ela dá uma ampliada nas coisas, né? Ontem à tarde eu senti que a gente estava muito nesse negócio do coronavírus, né? Conversando sobre isso. Sabe o que eu fiz, Caio? Peguei o Hobbit, o filme Hobbit, e fui assistir eu, Felipe e a mamãe. A minha mãe, né? A sua também, né? A gente é irmão, né? A gente assistiu o Hobbit, que é um filme que dá esperança. É um filme que ele tem um problema, tem a problemática lá da vila deles, mas é um filme que te dá uma esperança também. Né? Eu acho daí legal. E falando em esperança, falando em espírito positivo, falar um pouco sobre o espírito canadense. Uma das coisas que mais nos surpreende e nos orgulha de ser canadense, né? Afinal a gente migrou para o Canadá, se naturalizou canadense, é ver esse espírito canadense assim, de respeito e união e ajuda ao próximo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar só um exemplo, só para vocês verem que bonito isso daí dá para vocês aí no Brasil, quem está no Brasil fazer, ou quem está aqui no Canadá também praticar. No meu prédio, onde eu moro, no elevador tem um papel que você escreve. Se você é uma pessoa de idade, não pode ir no supermercado, eu posso te ajudar. Então tem várias pessoas colocando nome e telefone, eu posso te ajudar. Se você precisa de ajuda, coloque o seu contato aqui que eu vou te ajudar. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu tô vendo durante o coronavírus. No grupo do Facebook aqui, que minha esposa faz parte aqui da região, tá o grupo de mães também. Tá tendo isso também, ó. Você precisa de ajuda, tem um idoso em casa que não quer evitar sair, não sei o quê, é só mandar uma mensagem pra gente, a gente faz as compras, a gente faz, né, ajuda no o que for preciso. Olha que legal, né? Dá pra você ajudar os seus pais, dá pra você ajudar o seu vizinho. Você vai comprar uma coisa no supermercado, compra pra você e compra também pro vizinho. Porque às vezes o seu vizinho não tem chance de ir no supermercado e comprar. Você percebe que o vizinho às vezes está muito ocupado, ou está trabalhando, não pode, né? Ou tem uma certa necessidade, eu acho. E sabe por quê? O que às vezes a gente... como eu estava falando dessa questão de rede social, às vezes você vê em rede social, teve aquele pessoal que saiu comprando papel higiênico desesperadamente. Sim, sempre tem algumas pessoas, mas no geral, a comunidade aqui, você vê que a grande comunidade, a massa mesmo, tá com aquele sentimento de que, não, a gente só vai conseguir sair dessa juntos. Exatamente. Entendeu? Que esse é o ponto. O governo... Sim. As pessoas, as entidades, associações, os grupos, os vizinhos, a comunidade, o bairro, todo mundo junto colaborando para que isso daí se resolva da forma mais rápida possível. Porque que negócio, nessas últimas semanas eu tenho saído constantemente, mais do que o normal, até coloquei um tweet outro dia falando assim, a minha vida é praticamente já quase que uma quarentena, né? Porque eu fico muito em casa, né? Você já tem uma quarentena normal, eu já tenho praticamente uma quarentena, né? E só que esses dias eu tenho saído muito, né? Pra ver, ontem também eu fui até, tem uma amiga da minha esposa que ela tava tendo que trabalhar, ela não tava, o marido também tava preso no trabalho, e eu saí pra comprar também frango, que eu falei pra ela que tinha no Walmart, eu fui lá, comprei pra ela também. Então assim, essa última semana eu saí bastante até. Mais do que o normal. E só que daí, lógico, daí eu vejo na rede social, né? Gente, né, teve caso, não sei nem se foi no Canadá. Mas assim, gente, né, brigando no supermercado, foi nos Estados Unidos, né? Mas assim, desesperado, não sei o que, papel higiênico, o pessoal correndo. Sim, mas não é o do dia a dia. Não é o do dia a dia. Não é. Eu tenho saído todo dia. Não, o pessoal tá de uma forma tranquila. A gente saiu agora há pouco, a gente foi lá no Costco e... uma fila normal do lado de fora, todo mundo esperando, na boa. A gente decidiu nem entrar na fila porque a gente tava com blusa pra ficar. Né? Muito frio pra ficar na fila. Pra ficar, a gente tava pensando em só entrar, mas daí a hora que a gente tava indo pro carro aqui, que uma senhora chegou pra gente e falou assim, não, você pode ir, tá super tranquilo. Eles só estão organizando a fila. Eles só estão organizando porque eles pra não dar alvoroço. Assim, porque eles estão entregando papel higiênico, colocando já no carrinho da pessoa, cada pessoa pode pegar um, entendeu? Tudo organizado. Então daí saindo de lá a gente foi para o Walmart, tranquilo, não tava cheio. Tudo bem, a prateleira não muito cheia, mas a gente conseguiu comprar o que precisava comprar. É claro que tudo isso pode mudar, né? Sim. Pode entrar aí não, que nem estão falando, daqui a pouco as pessoas vão ter que ficar mais em casa, né? Mas o que eu sinto é que as pessoas já estão preparadas para, se for preciso, para o bem da nação, para a saúde, para o respeito dos indivíduos, né? Da saúde de cada pessoa, as pessoas estão dispostas a ficar em casa para que isso se resolva da forma mais tranquila possível. Né? Porque o momento atual que a gente está vivendo ainda é um momento de prevenção para que isso não espalhe.
Por que está sendo feito isso? Para que, se tem algum problema que nem, vamos supor, teve na Itália, por exemplo, ou na China, os hospitais, você tem uma quantidade muito grande de pessoas utilizando o sistema de saúde naquele momento. Agora, se você faz isso de conter mais as pessoas, trabalha de casa, não vai ter... Agora a gente já está na férias da primavera escolar, né? Que são 2 semanas. Eles vão até estender. Ontário também já estendeu, Alberta também, e aqui BC também, hoje à tarde, iria anunciar que ia estender as férias da primavera aí por mais de 1 mês, né? Então, o que está sendo feito? Você fazer com que as pessoas que o vírus não se espalhe muito rapidamente. Então, mesmo que a mesma quantidade de pessoas pegue o vírus, você vai utilizar o sistema de saúde espaçado. Não vai ter aquele... Nenhum caos, né? Nenhum caos, assim, que às vezes não consegue segurar, né? Porque nenhum sistema de saúde no mundo consegue segurar, tem estrutura suficiente, não é o Canadá, não é os Estados Unidos, não é o Japão, não é a China, e países da Europa consegue, num curto espaço em uma semana, você tem milhares de pessoas precisando, por exemplo, de respirador, idosos precisando de respirador. Então o Trudeau e o Trump, juntos, né, eles tomaram a ação que deveriam ser tomada. Né, o Trump foi fazendo e o Trudeau foi atrás. Tudo que o Trump fazia, o Trudeau foi fazendo. Mas é o correto, né? É o correto, por mais a divergência que eles tinham, né, que eles têm. Mas nessa hora... Você vê que nessa hora, unir, realmente você tem que se unir. Você, não, tá bom, vamos fazer a mesma coisa. Porque a vida humana é a coisa mais importante nesse momento. Exatamente. Né? E falando nisso, vamos até comentar que a imigração canadense foi uma das primeiras a se manifestar quando aconteceu, né, o coronavírus, que o Trudeau falou assim, a gente vai ter que parar de aceitar as pessoas entrarem no Canadá para a gente poder controlar a situação, né? E a imigração foi a primeira a se manifestar e acalmar as pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente no Brasil que pediu visto e não pode vir para o Canadá. Sim, ou que está aplicando para a imigração e está nesse meio, assim. Ou para um visto, né? Está precisando entrar no Canadá. E a imigração canadense foi rapidamente, eu acho que daí foi uma coisa muito boa. Foi um dos primeiros departamentos a se pronunciar. A respeito, Então, assim, se você aplicou para um visto e vai postergar a sua viagem para o 2º semestre, né, quando a situação já estiver regularizada, aí eles não vão negar o visto, eles não vão fazer nada, você vai poder aplicar novamente. O bom senso e a flexibilidade é a marca do documento que a imigração emitiu. Ninguém vai ser prejudicado. Né? O que a gente viu até agora é que está predominando, tanto em situações como a imigração, mas como qualquer outra coisa em termos de eventos, tudo, né? O governo pedindo isso, pedindo aquilo, por enquanto o que a gente está vendo é o bom senso, ele está predominando em tudo isso. Exatamente, né? Você vê, por exemplo, pessoas que estão fazendo faculdade aqui no Canadá e precisa completar a faculdade para, por exemplo, pedir um visto de trabalho, o Post-Graduation Work Permit. Já tem diversas faculdades, acho que a grande maioria falou assim, faz o curso online, que esse curso online vai contar como horas de curso, você vai poder se graduar e depois pedir o visto. Quer dizer, o bom senso, a boa vontade de todas as instituições... Ou depois você precisar estender, vamos supor, não deu tempo por causa do que está acontecendo, não deu tempo de você concluir os seus estudos, né, e às vezes a instituição não conseguiu oferecer a parte online, você vai poder estender depois. Você não vai precisar ficar fazendo justificativas ou ficar com medo de que o governo ele não vai estender meu visto porque eu não consegui concluir meu curso. Não, eles já deixaram claro, já na primeira notificação que eles fizeram, que se você tiver esse tipo de problema e for por caso, né, do que está acontecendo agora, sem problema nenhum que você vai poder estender, eles vão perdoar, né, eles vão aceitar, né, as aplicações. Exatamente. O maior problema, o que a gente vê, assim, às vezes a pessoa está no Canadá, ela precisa estender o visto, aí tudo bem, se você já mandou sua aplicação, você está ainda nessa questão de implied status, né? Você pode continuar estudando ou trabalhando se você estiver aguardando o visto. O único problema que a gente ainda está aguardando para ver o que eles vão fazer é em relação para quem está mudando de status. Então você está mudando o seu tipo de visto, porque daí você não vai poder nem... se você muda de visto, você não vai poder trabalhar ou estudar. Então é isso que ainda está. A gente está aguardando. Porque é um caso menor, número menor de pessoas, não é todo mundo que está mudando de status. Para quem está fazendo pathway, por exemplo, entendeu? Pode ter esse tipo de coisa, a pessoa está alterando o visto e daí. Mas isso a gente tem que aguardar. O que a gente viu até agora
tá tendo bom senso na decisão aí que eles estão tomando. E o que a gente tem comentado também, a gente tem visto na nossa comunidade, em comentários do YouTube, é que as pessoas estão tendo muita paciência e compreensão, porque isso não é um problema do Canadá. Isso é um problema do mundo. É um problema mundial. Então a gente tem que ter paciência, compreensão. Tendo paciência, compreensão, né, bom senso, tudo vai se resolver. Sim. E é o que a gente espera, que em poucas semanas tudo já esteja melhor, tudo seja resolvido, né? E é disso que a gente quer falar, sabe por quê? É até um pedido para quem tá, desculpa te cortar, mas para quem às vezes tá em contato com uma agência, sabe, às vezes no Canadá, uma agência no Brasil, é você ter paciência, saber que não é culpa da agência. Não é culpa da agência, entendeu? Isso que está acontecendo. Você precisa ter paciência e entender a situação, como é que tá. Porque às vezes no Brasil ainda as coisas podem estar funcionando normal, mas aqui tá tendo essa prevenção de que, ó, vamos dar uma segurada para que a gente não tenha um problema grave. Entendeu? Então, deu esse slowdown, né? essa diminuição nisso que a gente está comentando. Então, as pessoas precisam ter também paciência com todas as pessoas envolvidas. Tenha paciência com o college, tenha paciência com a agência, a pessoa que está te ajudando, qualquer consultoria que está... Tenha paciência, porque nesse momento o que a gente precisa mais é compreensão, bom senso e uma paciência. Porque eles estão trabalhando, o pessoal do mercado de intercâmbio, né? Vistos, eles estão trabalhando, está um excesso de trabalho e eu acho que tudo vai ser resolvido. Sim. Porque, sabe por quê? Porque a imigração canadense já deu as diretrizes de como que se resolve isso. É claro que às vezes não tem a resposta para tudo que a gente estava comentando, né? Mas a maior parte dos casos já existe um regulamento, uma diretriz, procedimento já a ser seguido, né? Então agora vamos até comentar, porque é o seguinte, a gente grava esse podcast há 10 anos, a gente começou em 2010 e desde 2006, 2005 a gente já tem site sobre o Canadá, o Vancouver para Brasileiros, o primeiro site em português que fala sobre o Canadá. Então a gente já passou aqui no Canadá, a gente já estava aqui no Canadá pela crise econômica de 2008. Sim. E o que a gente tira disso? A gente estava aqui, olha só, vou descrever para vocês a situação entre 2008 e 2010. Eu estava aguardando a imigração com visto de visitor, não tinha mais como estender o meu visto de estudante. Eu já tinha mudado de status, você estava falando de mudar de status? Né? Eu já tinha mudado de status para visitor, estava aguardando a imigração. O Caio, no meio de uma recessão, né, de 2008 aqui, né, que foi considerada a maior recessão desde da década de 20, o Caio estava procurando por emprego, que ele precisava de uma oferta de emprego para poder imigrar para o Canadá, porque o Caio não tinha feito faculdade, então ele precisava entrar nesse negócio de, eu tenho uma oferta de uma empresa canadense. Sim, eu estava na minha busca pela... E tem mais, só para eu complementar, Caio. Sim. E tem mais, os nossos pais estavam para vir para o Canadá também com visto de estudante, para ficar aqui com a gente e tal, né? Porque eles estavam com a esperança que a gente ia conseguir imigrar, e eles se anteciparam, assim, no final de 2008 eles já pediram o visto canadense, né? E acontece que o nosso pai ficou doente. E tudo isso, a gente não vai entrar em detalhes, mas tudo isso a gente registrou no 12 Passos para o Canadá, que é o nosso documentário que está dentro da área VIP. Se você é assinante da área VIP, você tem acesso a esse documentário. O documentário inclui um treinamento que a gente coloca qual foi a nossa experiência num momento de crise, num momento que às vezes parece que falta esperança. Quais foram os ingredientes que a gente utilizou dentro da gente para superar essa dificuldade momentânea, né, no plano Canadá. Que na verdade são os 12 passos. Os 12 passos para o Canadá. Que a gente acredita que você precisa ter no plano Canadá. Porque a gente está passando por um momento que a gente não, dessa forma, com o coronavírus, a gente não tinha presenciado nada parecido. Ninguém imaginava isso. Nunca ninguém imaginava isso. Então você precisa saber lidar com isso. Mas você saber que não adianta você ficar parado sem fazer nada ou só lendo notícia. Você tem que se preparar, você tem que fazer alguma coisa. Sabe aquele pensamento de what's next? Tudo bem, o que é o próximo? O que eu posso fazer para ou minimizar a situação do momento ou para me preparar melhor para quando as coisas começarem a voltar ao normal, eu estar mais forte, eu estar melhor preparado, entendeu? Porque tem muita gente que fica só preocupada com o momento, a notícia do momento. Né? Basta, enquanto a gente estava com toda essa questão aí do coronavírus na semana passada, não sei o que, quando começou, né, 3 semanas, né, não, eu acho que, pelo menos aqui, né, de uma forma mais intensa em uma semana, né,
o que a gente estava fazendo no final de semana? A gente estava trabalhando num novo guia. Que já está no ar na área VIP, inclusive. A gente publicou um guia na central de imigração, que é um passo a passo para você se cadastrar no Express Entry. Com os screenshots de cada passo. Com tela a tela, o que você precisa preencher, como você vai de ponta a ponta no Express Entry, como você faz para se cadastrar. E a gente estava trabalhando nisso no final de semana. Então foi isso, durante a semana a gente estava ajudando os nossos pais, a gente estava conversando a respeito do guia, aí no final de semana... Se nutrindo também, né? Tomando, né? Aí nutrindo o corpo. Aí no sábado o que eu fiz? Porque eu não sabia se você ia talvez precisar de mim, porque às vezes tem mais comida aqui perto de casa, ou se nossos papel pais... Higiênico. O problema é papel higiênico. Papel higiênico, né? Ou se nossos pais iam precisar, ou se minha esposa ia chegar para mim e falar assim, eu preciso de alguma coisa. O que eu fiz? Eu acordei mais cedo, acordei 6:30 da manhã, comecei a trabalhar no guia, meio-dia eu parei, fui fazer as coisas que tinha que fazer, daí 7 horas da noite, né, eu voltei a trabalhar, daí era o quê? 11 horas da noite, eu falei, tá pronto. Né, a gente finalizou, porque você já tinha passado o que você, né, tinha que passar, daí a gente falou, tá pronto. Já tá no ar. A gente tava inserindo no sistema, né, a gente passou o final de semana inserindo no sistema. Então foi isso. A gente poderia simplesmente ter ficado sentado no sofá e conversando no WhatsApp, o que tá acontecendo, não sei o quê. Não, a gente falou assim, vamos preparar, porque... A gente precisa estar melhor preparado para quando a gente sair disso. E as pessoas que estão dependendo da gente, nossos clientes que estão dependendo da gente, eles também precisam disso. Exatamente. A gente não pode parar o comprometimento que a gente tem com as pessoas que seguem a gente. Né? Então, assim, é esse negócio. Você também... E nessa situação, você também deve estar pensando dessa forma. O que você pode fazer para você no momento e para a família. E quando você sair dessa etapa... Você provavelmente tem pessoas que dependem de você. Às vezes você tem uma família, você tem filhos. Você não pode parar. A gente não pode se dar o luxo de simplesmente parar. Né? Até interessante, até falar um pouco da minha vida pessoal, né? Minha esposa é consultora de imigração, ela tem um emprego, ela está indo, ela está usando transporte público para ir trabalhar, ainda não deixaram ela trabalhar de casa, né? E de final de semana ela trabalhando no guia de imigração da área VIP, passando para você montando, colocando as imagens. Né? Então, assim, você imagina, a gente eu acho que nunca trabalhou tanto durante esse período de vírus, né? Do coronavírus aqui no Canadá, né? Então a pessoa até saber a hora que chegar em casa se ela vai poder trabalhar de casa, que a gente ainda está aguardando aí, que ela ainda está trabalhando aqui. Então você que está aí no Brasil, você fala assim, agora não dá para ir para o Canadá, né? Porque o Canadá está nesse plano de contenção do vírus, né? Por uma questão preventiva, né? De saúde pública. E eu não posso aplicar agora para o visto, eu tenho que aguardar. Eu estou pensando em ir para o Canadá no segundo semestre ou no começo de 2021. O que dá para fazer? Dá para fazer muita coisa, né? É aquilo que a gente sempre comenta. Dá para você ir economizando dinheiro na medida do possível, a gente sabe que é difícil. Estudando sobre o Canadá, estudando sobre as províncias, estudando sobre o mercado de trabalho, estudando sobre imigração. Todas as informações estão na internet. Porque o negócio é o seguinte, cara. Agora tempo não tá faltando pra gente ficar na internet pesquisando, não é verdade? É o que eu coloquei isso no meu Twitter outro dia. O que você precisa saber a respeito do coronavírus, o que tá acontecendo, o que você precisa, você consegue em poucos minutos. Em 10 minutos pesquisando, não sei o que, você consegue saber da situação. Você concorda? Você consegue. Você tem uma ideia. E o resto do tempo? Entendeu? O resto do tempo você poderia utilizar para outras coisas. Estudando inglês, porque graças a Deus hoje em dia a gente está na era da curso online de inglês, dá para você estudar inglês durante esse tempo. Não dá para eu ir para o Canadá agora? Eu chegarei no Canadá, meu inglês não estaria tão bom. Eu não posso ir para o Canadá agora, então o que eu vou fazer? Eu vou estudar inglês durante esse período. Se você precisar atrasar de repente a sua viagem. Eu atrasei numa época que na verdade não precisava ter muito atrasado, não tinha esse problema que a gente está tendo agora. Mas eu atrasei minha viagem em 4, 5 meses na época, também para juntar mais dinheiro. Entendeu? Às vezes é o momento de você pensar dessa forma. Porque às vezes você está pensando em vir fazer college no Canadá, de repente eu não vou conseguir entrar para essa intake, né, para as inscrições de setembro, porque às vezes está muito em cima, a gente não sabe como é que vai estar o negócio. Não tem problema. Entra na próxima. Entendeu? Você vai estudar mais inglês, você vai se preparar melhor. Né? Tem que ter esse jogo de cintura. O Plano Canadá ele vai exigir disso. Ele vai exigir que você tenha um jogo de cintura. E saiba lidar com a situação também, né? No começo do podcast eu estava falando desse negócio de você ter a visão do longo prazo, você olhar a montanha ao fundo, né? E eu gostaria de comentar uma história de 10 segundos de uma pessoa que eu acompanho, admiro, e ele contou uma história de que os índios americanos, eles, para não se perder, manter a esperança, enquanto eles estavam caminhando, por exemplo, numa floresta, eles sempre mantinham a visão na montanha.
A montanha sempre foi a referência para eles. Né? E essa é uma história que sempre me marcou, que eu falei assim, no momento de crise, a gente nunca pode perder a visão da montanha ao fundo. Você né? não pode ficar só olhando o seu pé. Né? É importante você olhar, por exemplo, a gente passou a manhã comprando, né, itens, né, para os nossos pais, para a gente, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode perder a visão do todo, do horizonte. Né? E nisso, o que a gente gostaria de comentar é que, olha que curiosidade, a gente está gravando isso, né, numa terça-feira. Uns 5 dias atrás, a imigração canadense publicou uma projeção de imigração para os próximos 3 anos. É claro que isso daí pode mudar, porque é só uma projeção. Mas olha que curiosidade, a imigração, isso é um documento oficial, a gente pode colocar o link para vocês darem uma olhada. A imigração canadense está prevendo uma média aí, mais ou menos 1 milhão de pessoas nos próximos 3 anos. 1 milhão de imigrantes aqui no Canadá nos próximos 3 anos. Então, olha só, esse ano, que a gente está agora em 2020, eles estão projetando 341 mil pessoas. Sim. Isso é um volume recorde, é um volume que ano passado bateu o recorde, fez 341 mil. Eles estão projetando o mesmo volume esse ano. Para o ano que vem, eles estão projetando 351 mil pessoas, um volume ainda maior. Aí você está falando assim, poxa, mas isso daí pode ter um reflexo econômico, esse número pode variar. Pode variar, mas ao mesmo tempo, olha que interessante, 5 dias atrás, a imigração canadense publicou esse informe com o compromisso de que o Canadá precisa desse volume de imigrantes para suprir a demanda de trabalho aqui no Canadá. Né? E o crescimento populacional do país. O que a gente está vivenciando agora o problema de saúde, né, com o vírus, né, mas o Canadá, ele sabe que uma hora ou outra, se vai levar algumas semanas, se vai levar alguns meses, uma hora ou outra vai passar e precisa continuar. O crescimento do país precisa continuar. Até a recuperação, até do que está acontecendo agora, o país se levantar novamente. Precisa de trabalhador. Vai precisar de trabalhador. Mão de obra. Então, o que a gente vê é que, mesmo eles divulgaram, fizeram esse anúncio no momento que o coronavírus já tinha até... Já estava aqui no Canadá. Faz uma semana, é isso? A gente está hoje no dia 15, 16, é isso? Sim. 17, né? Isso daí foi anunciado, acho que no dia 12 de março. Sim, por volta disso. Né? Então já mostra aí que a imigração mantém o documento. Simplesmente a gente só está lendo esse documento. É um documento oficial que está no site da imigração. A gente pode até colocar na descrição do vídeo para vocês. Inclusive, né? Fique atento a provavelmente vai ser o nosso próximo vídeo, que a gente vai comentar mais a respeito de detalhes do que está vindo na migração, em termos quais são a cota da parte de programas, o que está vindo aí. O que está vindo dentro desses números. Dessa questão da aonde que vai aumentar, onde que eles estão querendo uma cota maior. Sim, é bem interessante. Exatamente. E então a gente gostaria de terminar dizendo que na terça-feira, dia 24 de março, a gente vai fazer uma Masterclass, um evento online gratuito. Basta você se inscrever em planocanadá.com, você coloca o seu nome e seu e-mail, que na terça-feira você vai receber o link para aula da Masterclass. E além disso, no dia 30 de março, a gente está abrindo inscrições para a área VIP. Se você quiser fazer parte, principalmente você que está agora trabalhando da sua casa e quer já ir pesquisando, analisando, trocando informações, fazendo o seu network, conhecendo os programas, sabendo como que você imigra para o Canadá. Dentro da área VIP a gente tem a Central de Imigração, escrita pela minha esposa, que é consultora regulamentada pelo Canadá. Inclusive tem essa atualização aí, que ela é visual e texto, de como que você aplica passo a passo para o Express Entry. Então tem muita novidade vindo. Então só confirmando, dia 24 de março, terça-feira, a gente vai fazer uma Masterclass. É a primeira aula. Vai ter 2. Vão ser 2 aulas, uma na terça, uma na quinta. E no dia 30 de março, segunda-feira, a gente vai abrir inscrições para a área VIP. E para acessar a Masterclass e também a inscrição da área VIP em seguida, precisa estar cadastrado em planocanadá.com. planocanadá.com. Exatamente. Gostou do jingle? Ficou muito bom. Felipe, eu te chamei de Felipe. Eu não sei porquê. Você me chamou de Felipe? O Caio é o meu irmão mais novo, né? Às vezes eu chamo meu filho de Caio. Eu já vi. E às vezes eu chamo você de Felipe, né? Engraçado isso, né? Freud explica, cara. Não sei. Então é isso? Então é isso. Gostaríamos de agradecer aí.
a audiência e a gente vai manter o contato. Nós estamos pensando em mudar um pouco a nossa rotina. Provavelmente, semana que vem a gente vai ter fazer uma live. A gente está pensando em fazer alguma live, né? Vamos ver. Fique ligado e acompanhe, porque a gente está indo dia a dia aqui, né? Então é isso? Preciso comprar papel higiênico, hein, cara? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.